Você tá ouvindo esse som? Pois é, ele dá medo, chego a me arrepiar. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar na lenda e escutou algum relato de algum parente antigo desse ser, dessa criatura mitológica chamada lobisomem. E se você estivesse em uma casa isolada, no momento em que estivesse ouvindo esse uivo e a sua casa fosse próxima à mata e estivesse uma noite de lua cheia, com certeza você lembraria dele e associaria o uivo a essa criatura mitológica. Mas uma coisa que talvez você não saiba é onde originou, de onde veio a lenda do lobisomem. De onde e quando ele se apresentou para o mundo. Fica no vídeo que eu vou te contar. Bora pro vídeo? A lenda do lobisomem tem origem na Europa, ou seja, é uma lenda europeia. Muitos acreditam que a lenda do lobisomem se originou na Grécia junto ao mito de Licaão, que sacrificava pessoas em nome de Zeus. Zeus, furioso, se fez homem e se hospedou lá no palácio de Licaão. Licaão iria sacrificar o homem, mas deu ouvido aos seus servos que tinham medo, achando que aquele homem era um deus. Licaão, então, mandou cozinhar parte de escravos e servir aquele homem. Aquele homem, ao ver aquilo e comprovar que Licaão realmente estava sacrificando humanos em seu nome, se transformou em sua forma original, Zeus, e amaldiçoou toda a linhagem de Licaão, transformando eles em lobisomens. Há quem acredita que a primeira aparição dessa criatura mítica chamada lobisomem foi em Griefswald, na Alemanha, em meados do século XVIII, já que a cidade passou por um ataque de várias criaturas que todos os moradores registraram, chamando-o de lobisomem. Esse ataque é registrado e está no Museu Alemão. Outra aparição de lobisomem histórica é a besta de Givaudan, em que muitos acreditam que foi ali que realmente surgiu essa lenda, lá em meados do século XVI, em que a cidade de Givaudan, na França, sofreu inúmeros ataques de uma criatura que até hoje é desconhecida e que foi registrada como ataque de lobisomem no Museu de Givaudan e no Museu da França. Mas o registro mais antigo que se tem de aparição de lobisomem na Europa, datado e documentado com testemunhas, é em Bedburg, na Alemanha. Peter Stump, o suposto até então lobisomem, tinha sido capturado e torturado. Depois de muita tortura, ele confessou ter feito um pacto com o diabo e o mesmo o deu um objeto que só funcionava com ele, que toda vez que ele colocava, o transformava em uma criatura sanguinária demoníaca. Esse objeto, como eu falei, só funcionava com ele, e ele ficou conhecido como Peter Stump, o lobisomem de Bedburg.